Sou a filha amada de Deus, me recuperando na área de ansiedade e ativismo. Em 4 meses é a primeira vez que eu consigo falar direitinho. Estou começando, quando eu falo a minha área de recuperação, travava, não conseguia falar. É uma resistência, né? Às vezes pode parecer que... meu nome é Roseni. Esse americano tá ligado, É interessante, queridos, porque cada vez que eu falo a minha área de recuperação, é como se fosse uma confissão. E a Bíblia fala que quando nós confessamos, nós somos perdoados. E eu também me ligo na minha área de recuperação. Então, quando eu falo, não é para você também, mas é para mim, para eu me lembrar. Então, uma coisa que eu descobri, o nosso celebrando é um dos celebrandos que mais cresce. E uma das razões, eu acredito, é que nós não ficamos na mesma área de recuperação a vida toda. Nós começamos falando de uma área, mas logo depois, um ano, seja lá quanto tempo vão vindo outras áreas para nós recuperarmos. Porque é um processo, é o processo da santificação. O celebrando nada mais é do que o processo bíblico da santificação. Então, hoje à noite, eu tenho o privilégio de estar falando com vocês sobre as crenças que nós temos, que muitas vezes nós nem nos damos conta. E eu vou falar para vocês que essas crenças sobre as quais eu vou falar não tem a ver com crença de igreja, não. Tem a ver com crenças religiosas. São crenças do dia a dia. Uma pessoa muito querida falou, Zeni, como assim crenças e tal? Não são crenças de igreja, são crenças que nós adquirimos muitas vezes logo no comecinho de nossa vida. E eu estou me aventurando a falar de uma área que não é própria minha. Como vocês sabem, eu sou analista. É uma outra perspectiva, é uma outra abordagem. Porém, eu estou fazendo a terapia cognitiva comportamental. Eu estou traindo minha analista. E tem sido muito bom, eu tenho aprendido muitas coisas. Eu queria muito partilhar as coisas que eu tenho aprendido com vocês. Então, não é do ponto de vista profissional, é do ponto de vista de uma analisanda. É do ponto de vista do que eu tenho aprendido nesse processo de cognitivo comportamental. Então, é baseado na terapia cognitiva comportamental. E esse Tennyson disse uma coisa que eu gostei muito. Quem semeia pensamentos, colhe ações. Quem semeia ações, colhe hábitos. Quem semeia hábitos, colhe caráter. E quem semeia caráter, colhe destino. E o texto que me vem à mente quando eu penso sobre essas crenças é um texto que Jesus falou. Ele falou assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu vou fazer alusão a esse versículo no decorrer do estudo. Então, eu vou falar bem rapidamente só o que é cognitivo. A cognição é o processo de aquisição de conhecimento através da percepção, da atenção, da memória, raciocínio, é o juízo, a imaginação, pensamentos e linguagem. De maneira mais simples, podemos dizer que a cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. Essa é a primeira coisa que é diferente, né? Muitas pessoas chegam no consultório e falam, mas o que é cognitivo comportamental? O que é psicanálise? Porque psicanálise não é comportamental, não tem a ver com o que eu percebo, não tem a ver com a consciência, tem a ver com a inconsciência. Então, o que eu vou falar hoje à noite tem a ver com a percepção, as coisas que eu consigo perceber que estão acontecendo. Cognitiva, terapia cognitiva. O princípio básico da terapia cognitiva é que a forma como pensamos sobre uma determinada situação influencia na minha emoção e na minha reação ou comportamento. Portanto, não é a situação em si que determina como eu me sinto e como eu reajo, e sim a forma como eu interpreto essa situação. E eu tenho 4 exemplos que vai ser muito claro para nós entendermos melhor. As interpretações que eu faço
são feitas através de pensamentos automáticos, que muitas vezes não refletem a realidade. Ou seja, elas podem não ser precisas. Não é o problema em si que determina como eu me sinto e como eu ajo, e sim a forma como eu interpreto o problema. Eu vou pular por exemplo, depois eu volto nesses pensamentos automáticos. Exemplo é sempre bom. Então, pula um pouquinho, vamos para os exemplos. Eu quero que vocês pensem em 4 pessoas que estão dando uma saidinha para caminhar e enfrentam a mesma situação. A situação é, um amigo passa e não as cumprimenta. Você está fazendo uma caminhadinha, foi até a padaria, foi até o shopping, foi até não sei aonde, e tem um amigo passa e não cumprimenta. A primeira pessoa, o amigo passa e não a cumprimenta. A primeira pessoa, a pessoa fala assim, ele fingiu que não me viu. A primeira pessoa, puxa vida, ó, amigo passou, fingiu que não me viu. E vem aquele sentimento de raiva. Porque onde já se viu? Como se viu, né? Eu, tão assim, tá certo que é de manhã, padaria, não estou tão bem arrumada, mas como assim? Não fala comigo, né? Aquele sentimento de raiva. A segunda pessoa, na mesma situação. Então, olha, nesse primeiro exemplo, o meu comportamento é abordá-lo com agressividade quando eu o vi novamente. Puxa vida, né? Você fingiu que não me viu, então eu nem falo. A maioria das vezes eu nem falo que eu estou brava. Eu só fico com a cara amarrada. Sabe? E o cara nem sabe porque eu estou com a cara amarrada. Porque ele não me viu, né? Eu achei que ele me viu e fingiu que não falou comigo. Mesma coisa com o celular, né? A gente liga ou manda mensagem e aparece lá com os 2 negocinhos, a gente fala, ele viu a minha mensagem e não me respondeu. Viu a minha mensagem e não me respondeu. Que raiva, não mando mais, né? Segunda situação. A segunda situação, mesma coisa, passa e a pessoa não te cumprimenta. Você fala, meu Deus, fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada, ele está com raiva de mim e eu tenho que descobrir o que é que eu fiz. A emoção é a ansiedade. A primeira emoção que eu tive foi de raiva, não foi? Porque eu achei que a pessoa me viu e não me cumprimentou. Esta aqui, a primeira coisa que vem é, eu fiz alguma coisa errada. E eu fico imaginando na minha cabeça o que eu fiz de errado e gera uma ansiedade. Terceiro exemplo, quando gera ansiedade, qual é o meu comportamento? Ir embora preocupada e pensando sobre o que ele pode ter feito ao amigo. O que eu fiz para o meu amigo? Né? Fico pensando, puxa vida, a última vez que eu vi, será que foi aquilo que eu falei? Será que aquilo que eu não falei? Né? Aquela ansiedade. A outra situação é a terceira pessoa. Mesma situação, o amigo não cumprimenta. Pensamento. É sempre assim. Os amigos sempre se afastam, ninguém gosta de mim. E aí a emoção é tristeza. Perdi mais um amigo. Não me convidou para fazer negócio dessa vez. Não é mais meu amigo, não gosta mais de mim. E o comportamento é ir embora com tristeza. Então, a primeira situação eu fui embora como? Com raiva. A segunda situação eu fui embora com? A terceira situação eu estou indo? Tristeza. Aí tem a quarta pessoa, celebrante, sabe, trabalha com os negócios bem, já passou pelos, sabe, está no 4º ciclo, 4º não, 10º. Mesma situação, a pessoa passa, não cumprimenta, o pensamento, deve estar ocupado com alguma coisa e nem me viu. Emoção? Nenhuma. Segue o seu caminho normalmente. Ai, que raiva. Cara desencanada, não me viu, sei lá e tal. Dá para entender, queridos, que não é a situação que determina, é como eu vejo essa situação. E eu vejo essa situação baseada na crença que eu tenho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A crença que eu tenho determina como eu vejo a situação. Isso me fascina. A situação nunca é determinante. A situação nunca é determinante. O que determina é o que eu penso sobre a situação, que é baseada na minha crença. Aí, pessoal lá de cima, volta no pensamento automático. Pensamento automático. O pensamento automático
é um fluxo que todos nós temos. Eles são pensamentos que simplesmente parecem saltar da nossa cabeça. Nós não estamos deliberadamente tentando pensar neles. Por isso os chamamos de automáticos. Na maioria das vezes são realmente rápidos e ficamos muito mais cientes por causa da emoção que ele gera. Raiva, ansiedade ou qualquer outra emoção. Muitas vezes eles são distorcidos e mentirosos. Mesmo assim, reagimos como se fossem verdadeiros. Identificar os pensamentos automáticos e se permitir pensamentos alternativos é a tarefa de cada um de nós celebrantes. O que alimenta a minha crença é o pensamento automático. No primeiro exemplo que eu usei, o pensamento automático que a pessoa teve, pode ser, fingiu que não me viu. Eu sou inadequado. Pode ser o pensamento dessa pessoa. No segundo, quando fala o que foi que eu fiz, que gera ansiedade, pode ser que o pensamento automático dessa pessoa pode ser, eu sou inadequado, eu não tenho valor, questão de ter valor. O terceiro, quando a pessoa fala, ninguém gosta de mim, esse eu sei direitinho, não sei porquê, mas ele, provavelmente, a questão dele é de rejeição, provavelmente ele não se acha bom o suficiente. Mas o pensamento automático é aquele que alimenta a minha crença. Eu quando estava preparando, quando fala sobre crenças, pode colocar o próximo, por gentileza. Vou ler algo importante antes. Esse modelo de psicoterapia, da terapia cognitiva, sugere que muitas vezes concluímos sobre situações de forma automática, utilizando um padrão de pensamento já pronto. Nós não questionamos a validade, a veracidade e a utilidade. Esse padrão de pensamento tem origem nessas crenças, como eu disse. Agora, o que são as crenças? As crenças são percepções inconscientes que temos acerca de nós mesmos, a ponto de fazerem parte de nós. Nós achamos que nós estamos amalgamados às mesmas. Eu gostei dessa palavra porque existia uma obturação que era feita de amálgama. E era tão bom quando os médicos, quando usavam os dentistas, né? Não saía nunca mais. Era feinho, mas ficava firme. As crenças, elas são juntas. É como se elas fossem amalgamadas a nós. Elas são parte de nós. Nós achamos que elas são parte de nós. Elas são as verdades absolutas de quem nós somos. Esta crença pode operar quando estamos mais vulneráveis. Muitas vezes nós já sabemos que elas existem. Só que quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, parece que ela tem vida própria. Parece que ela tem vida própria. Ela chega com tanta... A gente, quando vê, já foi. Quando vê, já foi. Por isso que eu acredito, queridos, que algumas coisas básicas da nossa recuperação. Durma. Descanse bem. Essa questão de ficar até tarde respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, assistindo televisão, não é bom para a nossa recuperação. Não é bom para o nosso corpo, mas não é bom para a nossa recuperação. Nós ficamos vulneráveis. A gente até sabe, mas não dá conta de lidar dessa maneira. Outra coisa é os horários de refeição. Muitas vezes a gente cuida de tudo. Vai almoçar 2, 3, 4 horas. Não é bom, gente. Não é bom para o corpo, não é bom para o nosso processo de recuperação. Nos alimentarmos direitinho, no horário certo, faz parte de sermos filhos amados e filhas amadas de Deus. Se o teu trabalho, de uma maneira geral, não te permite parar num certo momento e descansar, parar num certo momento e comer, ir para a cama, no horário decente, ora para Deus te ajudar nesse teu trabalho. Olha, muitos de nós dependemos, né, desse trabalho, mas ora, é importante esse cuidado com a gente, porque as crenças automáticas, os pensamentos automáticos nos pegam exatamente quando nós estamos vulneráveis, quando estamos cansados, com fome, desgastados. Pode também estar operando na maior parte do tempo. Muitos de nós estamos começando nos celebrando, ainda não temos noção. Então, às vezes está operando o tempo todo. Depois de um tempinho, você sabe quando está vindo.
E depois de um certo tempo você consegue rebater. Mas muitas vezes, quando nós chegamos aqui, nós não damos conta que está o pena do tempo todo. Nós temos a tendência de enxergarmos seletivamente somente informações que confirmem a nossa crença, desconsiderando informações contrárias a estas crenças. Inconscientemente, precisamos validar esta crença no nosso dia a dia. Essa crença precisa ser alimentada através desses pensamentos automáticos. Um exemplo que eu achei bom, quando a gente pensa esses pensamentos que chegam, que nós não conseguimos ver outra forma, é como se você procurasse, tem um assunto no Google, você quer um assunto específico. Vamos falar que você quer pensar um pouquinho sobre tristeza. Coloque tristeza. Tudo que venha sobre tristeza, certo? Ou então, eu quero falar sobre depressão. Tudo que vem, ou então, quero pensar sobre rejeição. Coloco rejeição. Tudo que venha sobre rejeição, certo? Esta é a nossa crença. Quando a gente tem essa crença, não importa o que o pobre ou a pobre, ou que a outra pessoa fale. A gente vai não importa o que ele faz. Ele me rejeitou. Se ele não me viu, e ele passou por mim, não quis conversar comigo. Se tá lá, né, aqueles dois negocinhos dizendo que a pessoa viu a mensagem e não respondeu, tá vendo? Era comigo. Não tem como a outra pessoa se safar, porque a crença que a gente tem é que ele fez isto. Às vezes ele fez mesmo, mas na questão da nossa crença, a gente acha que ele sempre fez. Faz sentido até aqui? Faz sentido? Então, quero falar sobre 3 crenças básicas, 3 crenças centrais. O livro que eu falei, ele usava crenças nucleares. Tem muitas crenças, mas 3 básicas. A primeira é a crença do desamor. Normalmente, as pessoas que estão no grupo de dependência emocional ou que trabalham a codependência vai se identificar muito bem com essa crença do desamor. São pensamentos automáticos da crença de desamor. Não sou amado. Não sou querido, sou negligenciado, sempre serei rejeitado, sempre serei abandonado, sempre estarei sozinho. Eu não sou bom o suficiente para ser amado, eu sou diferente, eu sou imperfeito. Ninguém se identifica, né? Segundo, a crença do desamparo, a crença da incapacidade, da incompetência. Normalmente são pessoas que têm dificuldades no trabalho. O pensamento automático dessa crença é: não tenho nada a oferecer. Eu falei com uma pessoa muito querida, muito capacitada, pedi para fazer parte da nossa equipe. A primeira coisa que a pessoa falou foi: eu não tenho nada a oferecer. Achei tão interessante, falou da crença dele assim, bem rapidinho. Eu sou um perdedor, eu sou inferior, não sou bom o suficiente, sou vulnerável, sou ineficiente. Não sou objetivo, não tenho atitude, sou fraco, sou incompetente, não consigo me proteger, sou um perdedor. Veja que isso tudo é inconsciente, tá? Algumas vezes é até consciente, mas isso é inconsciente. Também nós temos várias crenças, mas tem uma que acaba sendo mais forte, conduzindo a nossa vida. E a outra crença, uma crença ainda da pessoa que se acha incapaz, é não consigo mudar. A outra crença é o desvalor. Essa crença, a pessoa se sente inadequada, é a crença na qual as fobias sociais se encontram, ela tem dificuldade em relacionamento e a vergonha. Os pensamentos automáticos dessa crença de desvalor é: eu não tenho valor, eu sou problemático, eu sou deficiente, eu sou inaceitável, eu não sou nada, eu não mereço viver, eu sou cruel e eu sou muito feio. É interessante que vai ficando um pouquinho mais claro, porque todos nós temos várias crenças, né? Mas vai ficando um pouquinho mais clara. Como eu acho, vamos dizer, eu vou usar o primeiro exemplo, só como exemplo, que não tem nada a ver comigo. Eu vou usar o exemplo da rejeição. A pessoa que acha que é rejeitada, a pessoa que ela acha que ela não é boa o suficiente, que ela sempre vai ser rejeitada, abandonada, para que essa crença não venha acontecer, que é uma crença, né? Para que isso não venha acontecer, a pessoa usa estratégias compensatórias. E eu queria falar um pouquinho sobre as estratégias compensatórias que nós usamos para lidar com essa crença que nós temos. Quando a crença é que eu não sou, que eu sou rejeitável, que eu não sou gostável,
essas crenças compensatórias são ações que nós usamos no dia a dia para fazer com que a crença não se concretize, que ela não se cristalize, que ela não se materialize. É como escolhemos lidar com o sofrimento eminente de que a crença causaria quando ativada. Queridos, a dor, quando a gente acha que essa crença vai concretizar, é muito grande. E eu faço qualquer coisa para evitar que essa crença que eu tenha aconteça. Então, a primeira possibilidade, quando eu acredito que tem a ver que eu não sou gostável, que eu vou ser abandonada, eu posso ser aquela pessoa que se auto-sacrifica. Eu faço tudo para que o outro não me abandone. Eu faço tudo. Outra coisa que eu posso fazer para que o outro não me abandone, eu estou sempre disponível. Sempre disponível. Você pode, posso, claro, já estou lá. 3 horas da manhã, você pode me levar ali no shopping? Claro! Né? Eu faço tudo para o outro, para que ele não me abandone. Eu faço uma busca de reconhecimento, eu preciso de ser reconhecida. Porque se eu não sou reconhecida, eu não sou amada. Então, se aquela primeira pessoa que ficar com raiva, é bem provável que seja essa. Pastor não falou comigo. Como assim? Não me viu? Eu assim, grandona desse jeito, não me viu? Como assim não me viu? Né? Como assim não me viu? De vermelho? Não me viu? Com essa altura? Com essa beleza? E vai aí. Então, eu vou, de qualquer forma, entendendo que eu tenho que fazer alguma coisa, ser reconhecida para que essa crença do abandono não aconteça. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso evitar emoções negativas. Porque ninguém gosta. Minha mãe fala assim, filha, você é negra, gordinha, seja muito simpática. Você acredita? E durante muito tempo eu acreditei. Eu acredito que eu sou simpática por natureza também. Mas no começo tinha que ser simpática, porque tinha alguma coisa positiva, né? Então, essa pessoa aqui não pode mostrar negativismo nas emoções. Porque tem que ser a alegria da festa o tempo todo. Porque se não for aquele que está cheerleader, né? Como é que chama em português? Isso, que fica lá, né, animando a plateia, então vão me rejeitar. Ninguém gosta de gente triste e chato. Aí, outra coisa, evita confronto. Não gosto de confrontar ninguém. Porque se eu confronto, o que pode acontecer? Ser rejeitada. Então, não confronto. Aí, outra coisa que eu posso fazer, tentar controlar situações. Porque se fica todo mundo bem, eu fico bem. Se as coisas não ficarem bem, a culpa é minha, que eu que não fiz o meu trabalho direito. Na família é aquele que tenta ajeitar tudo o tempo todo para que todo mundo fique bem, porque ele acha que a responsabilidade é dele. Eu posso fazer tudo isso por causa dessa crença? Eu chamo essa parte de hipercompensação. Mas eu posso ter essa crença e para que isso não aconteça, eu posso fazer exatamente ao contrário. Sabe o que eu posso fazer? Focar apenas em mim mesmo e desenvolver relacionamentos só superficiais. Porque fazendo isso, eu me livro de ser rejeitado. Como eu acho que eu vou ser rejeitado, então eu nem me envolvo em relacionamento. Entendeu? Pode fazer tudo isso, a hipercompensação, mas eu posso ir para o outro lado. Eu nem entro, porque eu sei que eu vou ser rejeitado, então para que eu vou entrar no relacionamento? Para que eu vou entrar? Faz sentido? Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho sobre a segunda. Não com tanta autoridade, mas eu falo sobre a segunda crença. A segunda crença é que eu não tenho capacidade. A minha hipercompensação, a minha estratégia compensatória, quando eu acho que eu não tenho capacidade, eu sou perfeccionista. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque eu já acho que eu não tenho capacidade. Eu tenho medo que essa crença aconteça. Então, eu tenho que fazer perfeito. Eu não posso me dar ao luxo de errar, porque eu já acho que eu sou, entendeu? Eu já acho que eu sou incapaz. Vai que eu seja mesmo. Então, para evitar, eu sou chato. Eu sou chato. E todo mundo olha com aquela pessoa, né, que é tão perfeccionista, faz tudo tão direitinho. É medo.
É medo. Outra estratégia compensatória, eu posso ser exageradamente responsável. A minha responsabilidade é a ponto, vai me avisando, tá? Quando sair, estou gostando. A minha responsabilidade, eu tenho tanto medo de ser incapaz, que eu sou extremamente responsável. Aquela pessoa que não pode curtir um fim de semana na praia porque o negócio vai falir. Né? Vai falir, então não tem que ficar aqui. Natal, Ano Novo, eu fico trabalhando. Porque vai que o negócio não dá certo. Alguém está se entregando. Outra coisa na minha crença de desvalor. Eu posso ser aquela pessoa extremamente controladora. Porque se eu controlo, eu consigo dar certo. Eu consigo que o negócio dê certo. Outra característica, eu posso ser bem ativista. Né? Eu não posso parar. Eu tenho que ficar trabalhando, porque... ou então fazendo várias coisas, porque eu já tenho essa crença de que eu não sou capaz. Então, eu posso fazer muita coisa para provar que eu sou capaz. Então, essa estratégia compensatória da hipercompensação. Mas eu também posso ir para o outro lado. Já que eu sou incapaz, não vou fazer nada. Fazer nada, porque vai que eu seja mesmo. Então, eu não provo para ninguém que eu sou incapaz. Fico tranquila aqui, de boa. O que eu posso fazer também é procrastino. Eu fico procrastinando. Tenho que fazer aquela tarefa e vai que eu não dou conta dessa tarefa, então eu não consigo fazê-la. Eu vou empurrando com a barriga. E eu não entendo que cada vez que eu fazer aquela tarefa, aparecem 1000 outras coisas para fazer, eu não entendo que é porque eu tenho medo de fazer essa tarefa, porque pode não dar certo. Aí eu abro um site lá que não tem nada a ver com o meu trabalho, aí eu faço tudo, menos o que eu tenho que fazer. Porque pode não dar certo. Pode não ser bom o suficiente. Aí, aquela crença de que eu sou incapaz acaba comigo. Uma outra, que eu chamo de evitamento, é não focar no que eu tenho que fazer. Que é o que eu falei, né? Outra, o pensamento automático de tudo ou nada. Bom, já que eu não consigo fazer aquela planilha da semana passada, já que eu não consegui fazer a planilha do ano passado, eu não faço nenhuma. Já que eu não consigo arrumar o guarda-roupa, sabe, a gaveta, eu não consigo arrumar o guarda-roupa todo, então eu não arrumo nada. Gaveta não dá certo. É muita pouquinha coisa, é tudo ou nada. Já que eu não consigo fazer o tudo, então eu não faço nada. Já que o negócio está bagunçado, que fique bagunçado mesmo. Dá para entender como posso usar essa estratégia compensatória? E o último desse exemplo é abdicar a decisão para outros. Eu não vou tomar nenhuma decisão. Porque vai que a minha decisão é errada, então eu vou... Deixa que o diretor comercial decida. Eu sou o dono, tá? Mas ele decide lá. Porque se der errado, a culpa é de quem? Do outro. Essa crença é muito interessante. A última, sobre a qual eu quero falar, é sobre a crença do desvalor. A hipercompensação dessa crença, a minha estratégia compensatória é: eu posso construir um império. Eu não durmo, eu não trabalho, na verdade, eu só trabalho. Eu não desfruto. Uma das coisas mais lindas que eu vi, e eu tenho passado para várias pessoas, é que a pessoa de posses não é aquela apenas que tem dinheiro, é aquela que pode desfrutar do que ela tem. Não é bonito essa expressão? A pessoa de posses não é aquela que tem muito dinheiro no banco, necessariamente, mas é aquela que pode desfrutar do dinheiro do banco. Esta pessoa aqui, que tem a crença de desvalor, às vezes ela trabalha tanto, ela não tem como desfrutar, porque ela não tem tempo, tem que trabalhar. A outra possibilidade, como ela acha que ela não é boa para ninguém, que ela é bonita, que ela não tem valor, ela precisa talvez conquistar tudo que é pessoa. Ter meninas aos seus pés, as gatinhas. Sabe, o Dom Juan da vida. Sabe, aquela que seduz tudo quanto é homem. Aquele jeitinho assim, sabe, que tem que ter as pessoas aos seus pés. Pode também
o controle também é parte. A evitação, uma outra estratégia compensatória é não se relacionar. Eu nem começo com ninguém, porque e vai que eu seja realmente essa pessoa que não tenha valor. Então, nem começo relacionamentos. Ficar em reclusão, o ermitão. Melancolia, depressão pode fazer parte do dia a dia. Não gosta de atenção. Uma das pessoas que eu atendi no consultório, está fora do país agora, um rapaz excelente, falava alemão, falava inglês, falava português muito bem, com 22 anos passou pelo exame da AOB, um currículo maravilhoso, mas essa era a crença dele. E o menino, quando chegou no consultório, ele falou assim: eu acho que vai acabar tudo, logo, logo. Eu falei: o quê? Ele falou: não, porque eu sou muito feio, eu sou muito inadequado. Eu falei: mas como? Com 22 anos, 23 anos, você está na sua posição? Ele falou: não, sabe o que foi? Quando eu fiz o exame da OAB, era muito fácil, aí eu passei, na primeira. Aí eu falei assim: mas e o alemão? Você fala alemão, morou lá? Não, foi uma bolsa de estudos lá que eu consegui lá, foi simples. Dá para perceber? A crença dele de ser inadequado era tão grande, um rapaz alto, bonito. Eu falei: mas eu sou muito feio, eu sou muito estranho. Eu olho no espelho e tenho vontade de morrer. Queridos, esse rapaz tentou suicídio. Porque a crença era tão forte que o que ele tinha adquirido ele não conseguia ver, ele não conseguia prestar atenção. A crença de inadequação dele era tão grande. Aí, queria, nessa penúltima parte, falar de uma coisa que simplesmente acaba comigo. Sabe a estratégia compensatória que a pessoa de rejeição usa? De cuidar do outro, de ir atrás do outro, de estar sempre cuidando do outro? Existe o que nós chamamos de profecia autorrealizável. Com todo aquele jeitinho, com todo aquele amor, as pessoas vão embora mesmo, que ninguém aguenta tanta melação. Sabe? Ela realmente acaba não tendo muitas pessoas, mesmo porque ela não desenvolve relacionamentos profundos, que ela tem medo de falar a verdade. Então, profecia autorrealizável, ela realmente acaba ficando sozinha. E aí o que acontece? Ela reforça a crença. Dá para entender? A crença, aí ela vai fazer mais coisa ainda para os outros. E as pessoas aproveitam-se dela, porque ela sempre cuida de todo mundo. Mas, quando as pessoas querem alguém, de fato, para ter uma amizade profunda, ela não é a pessoa. E ela percebe isso. E aí essa crença vai se avolumando. Dá para perceber? Essa crença vai se avolumando. Vai se avolumando. E ela, quanto mais ela quer amizade, quanto mais ela cuida do outro, mais as pessoas se afastam. Várias pessoas se afastam. A segunda crença de que eu não tenho valor, quanto mais ele faz, quanto mais ele precisa fazer, muitas vezes ele é mandado embora do trabalho, ele não entende por quê. Ele é tão bom, ele é tão proativo, ele é tão cuidadoso com os detalhes, ele é tão perfeccionista, mas às vezes ele é um chato para com as pessoas e fica desempregado. Aí, como que acontece com a crença? Fortalece. Está vendo? Eu não era bom. Eu tento tudo e mesmo assim eu sou mandado embora. A crença se autorrealiza. Esse último, aquele inadequado, esse exemplo que eu usei, eu me lembro que essa pessoa, esse atendimento, analisando, ele conseguiu um trabalho para ser advogado numa empresa, num escritório advocatício, que só falava inglês. E como ele queria voltar para os Estados Unidos, era perfeito. Então, ele passou pela entrevista, aí ele voltou no consultório e falou assim: mas eu acho que não é a coisa certa, não. Eu acho que não vai dar certo. Ele recusou a vaga. Ele recusou. Então, para provar, ele precisava validar essa crença de que ele era incapaz. A crença fala mais forte. Penúltima parte, queridos.
A crença compensatória, ela tem data de validade. A crença compensatória, então, olha, para vocês que estão aí em cima no multimídia, eu falei sobre a autoprofecia do desamor, do desvalor, e eu estou falando agora sobre a estratégia de enfrentamento, a estratégia compensatória. A estratégia compensatória, ela alivia naquele momento de dor. Ela alivia naquele momento de dor. Eu sempre estou à disposição, a minha crença de desamor, que não gosta de mim, então eu estou sempre à disposição do outro, cuidando do outro. Mas tem uma hora que a dor em usar a estratégia compensatória é maior do que a dor de enfrentar a minha crença. E é aí quando eu fico no celebrando. Eu venho no celebrando quando as coisas... a gente sempre escolhe a dor menor. Utilizando a minha estratégia compensatória, tem uma dor. Mas quando tem o tempo de validade, quando fazendo aquilo não dá mais certo, e eu tenho que deparar com essa crença, aí eu fico. Aí eu vou para os meus grupos de apoio. Aí eu vou para o meu grupo de passos. Aí eu trabalho. No meu caso, vou dar um exemplo, eu sempre tive esse tipo... Eu achava que era normal as pessoas serem solícitas. Eu achava que era normal um servo de Deus cuidar do outro. Eu achava que era normal colocar o outro em primeiro lugar. Eu achava que era muito normal ser o pacificador o tempo todo. Até que eu fiquei muito doente, porque meu corpo não deu conta. 2005 quebrou. Meu corpo não deu conta de toda a responsabilidade, porque era Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e a Roseni. Eu fazia parte da Trindade, Vocês que não sabiam. Vocês que não sabiam. Era a responsabilidade, eu era missionária, era paga para cuidar da vida dos outros. Era paga para ser doente. Então, 2005, acabou. Meu corpo não aguentou. Foi um câncer, eu tive que tirar 3 partes do meu corpo. Está gravando, depois eu falo. Então, aquilo ali foi um choque para mim. Um outro ponto importante foi quando eu me divorciei quando eu divorciei. Não foi ato falho. No primeiro relacionamento, quando acabou, né? Quando acabou aquele relacionamento, a dor foi muito grande. Foi quando eu procurei ajuda. Porque parecia que era tudo tão certinho. Foi quando eu procurei ajuda. Eu tive que lidar com as estratégias compensatórias. Como é que se trabalha para que essa crença não se avolume mais com os pensamentos automáticos? Queridos, no meu caso, foi entendendo a minha identidade. A minha identidade é filha amada de Deus. Quando nós, como celebrantes, vocês estão pela primeira vez, essa questão de ser filho amado de Deus é a base para eu ter pensamentos alternativos, em vez de usar os meus pensamentos automáticos. Os pensamentos alternativos façam que eu tenha profundidade. Isso aconteceu mais ou menos em 2005. Eu entendi a questão da dependência emocional depois de um tempo, mas quando nós entendemos as nossas estratégias compensatórias, e quando nós resolvemos que nós vamos lidar com aquela crença, usando o que eu chamo estratégia de enfrentamento. É a última parte, estratégia de enfrentamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Processo pelo qual eu conscientemente decido enfrentar a crença através da verdade de quem eu sou, filho amado de Deus. Reconhecer e questionar os pensamentos automáticos. Às vezes a pessoa não me viu mesmo. Olha, os meus amigos também têm amigos. Eles têm o direito de fazer o que eles querem com os outros amigos que eles têm. Não é a coisa mais natural do mundo? Eu também tenho amigos. E não preciso ter os mesmos amigos comigo o tempo todo. Não é questão de ser adulto? Não faz sentido? Quando eu tenho que me desculpar com alguém, porque eu convidei alguém e não convidei o outro alguém, alguma coisa está errada comigo. Não é mesmo? Porque o outro cresce.
Né? No meu aniversário, quando eu casei, é muito interessante que eu entendi que eu tinha que convidar todo mundo, sabe? Então, foi aquele negócio grande e tal, sabe? E eu penso, poxa, se nós casássemos normalmente agora, como eu queria um grupinho menor? Sabe, de pessoas mais chegadas. Porque lembra, a minha crença é ser rejeitada. Então, convida 300. Convida o MAI todo, a IBAB toda. Né? Porque não pode. Hoje em dia, faria essa lista sem problema. Sem muito problema. Sem muito problema. Né? A gente vai crescendo, vai entendendo que quem nos ama se foi convidado ou se não foi convidado. Se ele nos ama só no momento que ele foi convidado, ele não nos ama de fato. O que eu tenho descoberto, queridos, é que no processo de desafiar as crenças disfuncionais, eu tenho encontrado amigos de fato. Que são amigos que têm que lidar com o meu mau humor, com a minha raiva, com muitas questões minhas. E eu não preciso mais ficar paparicando ninguém para me amar. Vocês conseguem entender a beleza do negócio desse? Desafiando as minhas crenças e entendendo que eu não tenho que responder todos os e-mails que chegam ontem, todos os WhatsApps que chegam ontem. Entender que a pessoa me amando, ela vai me amar mesmo quando eu esqueci do aniversário dela. Os relacionamentos se tornam mais profundos. A vida se torna mais leve. Reconhecer e questionar os pensamentos automáticos, acolher pensamentos alternativos, tolerar a ansiedade a curto prazo. Queridos, para que a crença disfuncional seja diminuída, passamos por momentos de ansiedade, sim. É um processo doloroso. Mas já estava doendo com uma estratégia compensatória, concorda? Doendo já estava, que doa pelo motivo certo. Eu me lembro quando eu parei de ligar para o meu grande outro. Porque essa pessoa aqui, a pessoa que lida com dependência emocional, tem um grande outro. Ela tem que estar disponível para esse grande outro. O marido, o filho, o amigo, seja lá quem for. A gente fica. E não ligou, eu ligo de volta. E eu fico querendo saber o que aconteceu. Foi um processo de uns 7 meses, mais ou menos. Aqueles 7 meses foram tão difíceis. Não ligar, não ir atrás. Como foi difícil. Mas a sensação que eu tive é que eu nasci depois disto. A crença diminuiu muito. Queridos, uma coisa, a crença nunca acaba, viu? Ela só diminui e nós escolhemos não lidar com ela. Mas ela sempre está lá. Mas aí vem os padrinhos, prestadores de contas, nosso terapeuta, tá? Mas aí, por exemplo, eu sou cuidadosa para dormir, com alimentação, porque tem a tendência de se avolumar, tá? Por isso que eu nunca vou sair do celebrando. Sabe? Por isso que porque me ajuda no processo de entender, porque está comigo amalgamada, sabe? É uma coisa muito forte. Última coisa, nessa parte da estratégia de endividamento, é a serenidade. A importância de entender que eu posso ser serena, que eu não preciso ser ansiosa. Que eu não preciso estar ansiosa. E aí, a última parte. O versículo sobre o qual eu falei. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade de quem eu sou. Uma filha amada de Deus, com capacidade e que não sou inadequada. Essas 3 crenças caem por terra. Como o programa pode nos ajudar? Primeiro, a nossa identidade estabelecida como filhos amados de Deus. Eu não sou conhecida pelo número de amigos que eu tenho. Eu não sou conhecida pelo número de trabalhos que eu consegui sair bem, números de anos no meu trabalho. Eu não sou conhecida pelo número de pessoas que gostam de mim. Eu sou reconhecida como filha amada de Deus. Segunda, abrirmos semanalmente para o grupo de apoio os nossos pensamentos automáticos e crenças disfuncionais. Somos levados a adotar estratégias de enfrentamento com os nossos padrinhos, madrinhas e com os nossos prestadores de contas. 4, somos levados a dar conta de nossa estratégia compensatória. Somos levados a dar conta de que nossas estratégias compensatórias vão sendo desafiadas no programa, desarticuladas, se tornando obsoletas. Aquela crença já não me
aquela crença já não me domina. Aquela crença não mais determina o que eu faço ou deixo de fazer. Aquela crença não tem poder sobre mim mais. Penúltimo, as crenças disfuncionais vão perdendo o seu vigor. Nosso mundo vai se abrindo para verdades que nunca tinham sido percebidas. Um dia de cada vez, nosso eu real vai aparecendo e validado pela nova família que vamos formando ao longo da caminhada. Deixa eu contar. As pessoas não gostam quando nossa crença, muitas pessoas não gostam quando nossas crenças vão sendo diminuídas. Existia um ganho secundário para outras pessoas quando nós tínhamos as nossas crenças. Então, surpresinha, você que está nos celebrando, a sua agenda vai ficar menorzinha. Vão ter menos pessoas na sua agenda. Você talvez não vai ser convidado para tanta festinha, porque você não mais a alegria da festa. De vez em quando você vai chegar tristinho na festa. Existe uma mudança. Muitas vezes nossa família está acostumada com a gente explodindo o tempo todo. Nós éramos bravos, controladores. A gente para de controlar tudo. Aí, a outra pessoa tem que olhar os problemas dela, porque até então olhava o teu. Então, não vai naquele negócio não que faz mal para o nosso casamento. Celebrando. Ih, filho, você está indo nesse negócio? Ih, não está dando certo, não. Agora você tem vida, não quer cuidar mais da mamãe? Celebrando, tem as suas questões, mas uma coisa que eu digo, que eu percebo. O versículo que eu queria terminar é João 10:10. Eu vim para que tenham vida e em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Esta é a vida que o Pai quer para a gente, em abundância. Quando a gente consegue falar não e ser respeitado. Quando a gente consegue falar não, essa festa é para 4 pessoas. Vou sair almoçando com 4 pessoas e ficar bem. Existe um mundo novo, queridos, quando essas crenças são desafiadas. E vale a pena a dor para chegar nesse lugar. Vale a pena as partilhas, vale a pena as questões que nós deixamos de lado, vale a pena os amigos que perdemos, vale a pena os amigos novos que ganhamos nessa caminhada, porque tudo se faz novo. Que o Pai possa nos abençoar nesse tempo de hoje. A pergunta que você vai levar para o seu grupo é: qual possivelmente é a minha crença e a minha estratégia compensatória? Tá bom? Qual possivelmente é a minha crença e o que eu uso como estratégia compensatória? Que Deus... Pode, gentileza, colocar os grupos aqui? Para nós sairmos. Pessoal da primeira vez, por gentileza, fique aqui à direita. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. 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 Amém, queridos.